Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Márcia Bittencourt Pedagoga. O tema deste vídeo de hoje é folclore. No Brasil, comemoramos o Dia do Folclore no dia 22 de agosto. Então, normalmente, o mês de agosto nas escolas é dedicado a essa temática. E então eu vou dividir este vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar um pouco sobre esse trabalho pedagógico com o folclore. Em que tempo começar esse trabalho? De que forma desenvolvê-lo em sala de aula? E na segunda parte do vídeo eu vou trazer a sugestão de um jogo coletivo, super divertido, que as crianças se envolvem, gostam muito mesmo, que é o jogo Batalha do Folclore. E eu vou ensinar vocês como brincar com as crianças por meio deste jogo. Na terceira parte do vídeo, eu vou ensiná-las a confeccionar este material do jogo Batalha do Folclore, que, aliás, diga-se de passagem, é uma batalha, mas não apenas do folclore. É um material que vocês vão poder utilizar com diversos outros conteúdos e as crianças apreciam demais. Então, se você não quer perder nadinha deste vídeo, fica comigo até o final, tá? Vamos lá! Então, as crianças costumam chegar na escola com uma compreensão muito pequena ainda do significado desta palavra folclore. Folclore não é uma palavra do cotidiano doméstico, né, que a gente use com muita frequência dentro da nossa casa. Então, cabe à escola, ao professor, à professora, explicar essa palavra. E eu vou trazer agora uma sugestão de material que eu utilizei muito em sala de aula para introduzir essa temática folclore, que é o documento de identidade. Então eu elaborei aqui um material que é o documento de identidade do Brasil, onde tem a sua digital. E aí eu costumo explicar para a criança o que é uma digital. A digital de uma pessoa é o que faz aquela pessoa ser única entre tantas pessoas do mundo. E a digital de um país é o seu folclore, é o que faz este país ser único entre tantos países do mundo. É esse caldeirão cultural que constrói um país, né? Que representa, que significa um país. São as suas lendas, os seus mitos, as suas danças, as suas festas, brincadeiras, brinquedos, comidas típicas, superstições e tantas outras coisas que identificam o nosso país. Lá fora, em qualquer parte do mundo, alguém que ouve falar em samba lembra do Brasil, porque o samba é a dança típica do Brasil. Que ouve falar em pão de queijo, é uma comida típica do Brasil. Então, todas essas coisas identificam o nosso país em qualquer parte do mundo, representam a digital deste país. Então, isso aqui é só um material para poder trazer à tona essa fala com as crianças. E aqui, ó, assinado com a assinatura do Brasil, ó, Folclore Brasileiro. Aqui atrás, neste documento, nós temos o nome oficial do Brasil, República Federativa do Brasil. Nós temos quem são os pais, né, do Brasil. E aí eu escolhi aqui, isso aí já é da minha parte, quem não concordar, tudo bem. Eu escolhi como pais do Brasil os indígenas brasileiros que aqui já estavam, né, que representam muito dessa cultura que perdura até hoje, da nossa língua e de tantas coisas mais, né? E como pai ou mãe aqui, Portugal também, porque Portugal trouxe nas pessoas
que aqui estiveram muito da sua cultura e que colaboraram também para a construção dessa cultura que nós chamamos brasileira. Sobre a data de expedição, aqui eu acho legal eu falar, e é uma coisa que eu abordava muito com as crianças. A data da expedição desse documento de identidade, 22/4/1500. E por que que essa não seria a data de nascimento? Porque a data de nascimento eu coloquei aqui, ó, desde que o mundo é mundo. Porque quando os portugueses aqui chegaram, eles não descobriram o Brasil. O Brasil já existia. O Brasil tinha gente aqui, que eram os indígenas brasileiros. Então, não houve um descobrimento. E é muito importante que nós falemos disso com as crianças, mesmo as crianças pequenas. Existem formas diferentes de falar com as menores, com as maiores, tá? E então, esse aqui é um material apenas para introduzir com as crianças essa conversa, explicar para elas o significado desta palavra folclore. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo para que quem tenha gostado possa também utilizar. Agora, a segunda parte do vídeo, eu vou apresentar para vocês o jogo Batalha do Folclore. Quem é um pouquinho mais antigo, assim como eu, deve se lembrar de um jogo que nós brincávamos muito nos caderninhos, que se chamava Batalha Naval. Então, a ideia deste jogo é mais ou menos a mesma ideia daquele jogo Batalha Naval. Nós vamos dividir a nossa turma em 2 grupos. E então, eles vão sortear no Par ou Ímpar qual grupo que vai começar, e cada criança deste grupo vai falar uma a sua vez, né? Cada uma na sua vez, vai escolher uma letra e um número. Então, exemplificando, a criança escolheu letra E, número 3. Aí o professor vai lá na coluna da letra E na linha do número 3 e pega a fichinha que está no encontro dessa coluna com esta linha. Então, ele vai ler o que está escrito aqui nesta fichinha, que é uma pergunta relacionada ao folclore, e aí a criança que escolheu a letra e o número vai ter a chance de responder à pergunta. Mas e se ela não souber responder? O interesse desse jogo não é colocar as crianças em situação de constrangimento. Se ela não souber responder, tudo bem, ela pode pedir ajuda aos universitários, que são os colegas do grupo. Então, algum colega lá deve saber responder essa pergunta. E, infelizmente, se nenhum souber, esse grupo vai perder um ponto. E, no final, vai ganhar quem tiver mais pontos. E aí eu sempre falo sobre a questão dos jogos competitivos, que é muito importante trabalhar o emocional das crianças para o sentido delas virem a perder, que isso é só uma brincadeira. Se perdeu hoje, da próxima vez vamos ganhar, talvez, e o que nós estamos ganhando com isso aqui? Nós estamos aprendendo coisas importantes sobre o folclore, tá? Então, o ganho é coletivo, vamos aprender sobre o folclore. Então, que tipo de perguntas são essas? Essa aqui, por exemplo, eu vou ler para vocês. Sou o 8º filho da minha mãe. Minhas 7 irmãs são todas mulheres. Dizem que quando isso acontece, o menino que nasce depois das meninas é um menino assim, meio homem, meio lobo. Quem sou? Aí as crianças têm que responder, né? Quem será, gente? O lobisomem. E aí, eu vou deixar o arquivo em PDF de todas essas perguntas. Eu busquei fazer uma divisão
entre os elementos que constituem o folclore brasileiro. Então, eu vou exemplificar aqui agora alguns tipos de perguntas que eu fiz sobre crença e superstição. A sua orelha está quente, está vermelha. Só pode ser porque tem alguém falando mal de você, não é? Isso é uma crença, é uma superstição. Aqui um outro tipo de pergunta. Sou uma festa. Fui trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses, mas aqui fui me transformando na maior festa brasileira. Tenho até um ritmo musical que é típico, o samba. Posso ser simples e divertida, ou posso ser um desfile muito luxuoso. Quem sou? O carnaval, né, gente? Aqui uma outra pergunta. Sou um brinquedo. Sou feito de um pequeno galho de árvore em forma de forquilha. Amarram em duas das minhas pontas uma tira de borracha. Sirvo para atirar pedras bem longe. Quem sou? O estilingue. Outra pergunta. Complete. Quem cochicha? O rabo espicha. Mais uma. Sou literatura brasileira. Um livreto de poesia escrito com muita rima e sentimento. Sou pequenininho e as minhas imagens costumam ser de uma cor só, geralmente preta. Sou vendido nas feiras, pendurado em cordões. Por isso o meu nome é Cordel. E assim muitas outras perguntas desse tipo que se relacionam com o folclore brasileiro. Então, o professor ou a professora, ele pode aproveitar essas perguntas que eu já estou trazendo, mas é importante que o conteúdo tenha sido trabalhado, tá? Ou pode elaborar outras perguntas com base na forma como ele trabalhou ou ela trabalhou. E aí, como eu disse inicialmente, este é um material que a gente pode utilizar com diversos conteúdos. Eu gostava muito de utilizar esse material com ciências, com história, geografia, porque a gente trabalhava o conteúdo em sala de aula e depois fazia essa brincadeira como forma de revisão e avaliação da turma em relação ao conteúdo que você havia trabalhado. Então, você pode trabalhar corpo humano, você pode trabalhar relevo do Brasil, você pode trabalhar tudo quanto é conteúdo que tenha sido explorado em sala de aula, verificando a aprendizagem das crianças e trazendo também uma nova abordagem sobre este mesmo conteúdo. E agora, a terceira parte do vídeo, como fazer esse material super legal que você vai usar muito com diversos conteúdos, tá? Como é a prioridade aqui do nosso canal Márcia Bittencourt Pedagoga, sempre utilizar materiais reaproveitados, materiais reciclados. Nós utilizamos um pedaço de uma caixa de papelão. Aqui eu utilizei uma caixa de bicicleta. Quem não tiver, gente, vai nas lojas e pede. Essa daqui eu pedi numa loja, eles sempre tem para jogar fora, então você pede e o pessoal te dá. Porque a caixa de bicicleta ou a caixa de televisão, ela tem uma gramatura maior, ó. Ela é uma caixa bem firme, parece até um pedaço de madeira e bem levinho. Então, isso vai fazer com que o seu material dure bastante tempo. Mas se você não tiver uma caixa assim tão reforçada, igual uma caixa de bicicleta ou de televisão, usa a caixa que você tiver. O importante é fazer.
Todo esse material impresso eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como também as fichinhas com as perguntas sobre o folclore. E aí você vai poder elaborar também outras perguntas, caso haja necessidade, né? Você tenha trabalhado outros conteúdos além destes aqui que eu estou explorando, tá? Então vamos lá, me acompanhe para ver o passo a passo sobre como fazer este jogo super legal. Depois que nós cortamos todas as tiras na medida de 4 centímetros por 40 centímetros, nós vamos colá-las aqui neste tabuleiro. Agora observem bem que elas devem ser coladas de forma que a parte superior fique aberta para que a gente possa inserir os papéis com as perguntas. Então, nós vamos colar da seguinte forma, observe. Eu vou usar cola branca, cola de boa qualidade, e vou passar só na parte onde vai ser colada, sobre as linhas. Depois, num papel cartão de outra cor, eu vou riscar 14 tiras de 1 centímetro por 48, que é a mesma medida deste papelão, 48 por 48. Riscar e cortar. Pronto, com as 14 tiras de 1 centímetro por 48 centímetros cortadas, vamos começar a colar. Nós passamos cola em cima da linha, passamos aqui por cima desse papel cartão verde, até embaixo. Bom, aqui já podemos começar a colar as tirinhas de papel cartão que nós cortamos. Eu já fiz isso com durex colorido. Aparentemente fica bonito, fica legal, dá para usar um tempo. Só que o durex, ele vai perdendo a cola com o tempo. E depois solta e você acaba tendo que jogar o material fora. E assim com papel cartão e cola branca, esse material vai durar muitos anos, vocês vão poder usar muito tempo. Até se aposentar, se Deus quiser.
Depois que eu coloquei todas essas tirinhas de papel cartão sobre esse tabuleiro, eu vou passar novamente a mão, agora com um pouquinho mais de força, para que a cola se fixe bem, aonde ela não tenha, por acaso, ficado muito bem colada. Ó, tem uns pedacinhos que ficaram meio abertos. Aí você verifica tudo aonde não ficou bem colado e aperta um pouquinho. Agora nós vamos colar as linhas. Pronto, agora eu vou verificando se tem alguma parte que ficou um pouquinho alta e vou apertando para colar melhor. Essa cola, ela é muito boa, isso aqui não vai soltar nunca. O durex colorido, ele fica muito bonito, mas solta com o tempo. Eu gosto de utilizar esse quadro pendurado no quadro branco da sala de aula, então eu costumo fazer um pendurador. Eu coloco aqui, eu tenho um cadarço, é um cadarço de sapato, mas se você não tiver um cadarço assim, você pode usar um cordão, qualquer outra coisa que possa substituir. E aí, eu vou colar aqui na parte de cima, aonde estão as vogais, tá? Na parte de trás, eu vou pegar a cola e colar esse cadarço de um lado e de outro. Para fazer o acabamento, ficar bem colado, eu vou colar um pedacinho de tecido por cima. Então, aqui eu encostei o cadarço dos dois lados. E aí eu pego um pedaço de tecido de algodão e colo aqui por cima. Inclusive, eu vou passar cola no tecido para ficar bem colado mesmo. E aí você pode pôr um preguinho na parte superior do quadro ou na parede e utilizar isso aqui. Bom, já colei, agora tem que esperar secar. Vou colar o outro lado. Um pouco de cola no tecido. Pronto. Daqui a pouquinho, quando essa cola estiver mais seca, eu dou mais uma apertadinha nela. E aí eu posso usar o quadro pendurado no quadro da sala de aula, certo? Viram só como é fácil de fazer e baratinho, né? Não vai gastar quase nada. E vocês vão ter um material que vai durar por muitos anos e vocês vão utilizar muito. Eu tenho certeza que quem começar a utilizar esse jogo Batalha vai gostar tanto que vai utilizar nas aulas de português, de matemática, de história, de geografia, de tudo quanto é coisa. Interpretação de texto, olha só, se você dá um texto para as crianças e aí você pode jogar perguntas sobre esse texto, sobre aquele livro que elas leram. Olha quantas ideias bacanas podem vir a partir deste material. Então façam, experimentem, comentem aí nos comentários como é que foi a experiência em sala de aula. Eu adoro ver esse retorno de vocês, tá bom? E então desejo a vocês todos e todas felicidade, bom trabalho, muita saúde e até
o próximo vídeo.